Estamos mais uma vez aqui juntos para estudarmos assuntos de muita importância para nós, extraídos da Palavra de Deus. Nesta manhã estaremos tratando ainda do tema Vencendo as Aflições da Vida. Estaremos abordando a lição de número 8, a rebeldia dos filhos. Então eu gostaria que cada família pudesse se reunir nesse momento, os pais com os filhos, e vocês fizessem uso da Bíblia Sagrada. Nós estaremos meditando em alguns textos da Palavra de Deus que trata desta questão, a rebeldia dos filhos. Queremos pedir aos amados irmãos que participem, deixem suas perguntas, que na medida do possível iremos respondendo durante o estudo, ou poderemos marcar uma outra ocasião para estarmos tratando especificamente das questões que poderão ser levantadas aqui nesta manhã. Amados, como é bom estarmos meditando na Palavra de Deus. Então, eu quero convidá-los para juntos aprendermos algo muito importante para nós, porque nós cremos que a família é o projeto de Deus e tudo aquilo que trata acerca do relacionamento e da convivência dos membros que fazem parte dessa célula máter é de vital importância para todos nós, para a Igreja do Senhor. Nosso primeiro amor é a nossa família. Através dos pais, em nosso lar, nós somos premiados com o dom da vida. Eles nos acolhem, nos ensinam o que há de melhor. É necessário então, queridos, que consideremos a palavra do nosso maravilhoso Pai em todos os aspectos e assuntos direcionados ao nosso bom proceder aqui na terra. Então, nesse momento, lhe convido a estarmos orando, a buscarmos em oração a inspiração e a direção de Deus, para que possamos receber e colocar em prática em nossas vidas aquilo que Deus está nos confiando. Eu peço nesse momento que estejamos em oração e busquemos a face do Senhor. Amado Deus e querido Pai, nesta manhã nós estamos aqui reunidos, Senhor, para que Tu venhas a falar conosco, a falar com cada família, a falar com cada lar, e que a Tua direção, o Teu bom Espírito, Senhor, nos leve, Senhor Deus, a meditar e a aplicar em nossa vida, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Ó Deus, a Tua palavra, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, diz que a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Que nesta manhã ela venha cortar os nossos corações, ó Deus, para curar, para santificar. Que o coração de cada pai, o coração de cada filho nesta manhã seja tocado, impactado, ó Deus, por aquilo que Tu tens para nós. Eu te peço, Senhor Deus, que essa mesma palavra que corta, que essa palavra venha sarar, venha, ó Deus, santificar o relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Em nome de Jesus é a nossa oração, Senhor. Amém. Amados, você pode então fazer uso agora da sua Bíblia. Quero lhe convidar a abri-la na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, começando pelo verso 1, iremos ler até o verso 4,
na Nova Versão Transformadora. Efésios capítulo 6, dos versos 1 ao 4, que nos diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. O verso 4 diz: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Na lição de hoje, enfocaremos a nobre missão que Deus concedeu aos pais de educar os filhos. Nós já temos aqui alguns irmãos já participando aqui da nossa live. A irmã Flora, Deus abençoe a irmã Flora, irmão Hamilton, irmão Leivson, irmã Lidiane, que Deus abençoe, a paz do Senhor para todos os irmãos, a minha querida esposa Rosângela. Então, queremos dar continuidade, dizendo para os irmãos que nós sabemos que muitos pais, devido ao corre-corre da vida atual, estão delegando esta nobre missão a terceiros. E nós percebemos que isso traz resultados danosos para a família. Os resultados, os piores possíveis, podem ser vistos em noticiários na televisão. Temos também a participação da Graziele. Graziele, que Deus te abençoe, querida. É importante, amados, compreendermos o valor da disciplina na criação dos filhos, pois a disciplina conduz a criança ao caminho da obediência. O texto áureo da nossa lição nos diz: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Então, percebemos aqui que os pais receberam essa nobre missão da parte de Deus, de serem discipuladores de seus filhos. Não podemos jamais seguir os padrões deste mundo, amados. Nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual, manual da família. Não podemos ser guiados pela psicologia humana, que não tem olhado para Deus, mas sim para si mesmos. Nós temos que entender que não são aquilo que o mundo oferece, nem a forma como fomos criados, que deve determinar como vamos criar os nossos filhos. Eu louvo a Deus pelos meus pais que eu tive, agradeço a Deus imensamente pela vida dos meus pais, mas o que vai me guiar na criação dos meus filhos será sempre a palavra de Deus, porque os pais podem falhar. Quando eles não estão na direção de Deus, ou quando não conhecem a palavra de Deus, eles podem falhar em algum momento, mas a palavra de Deus nunca falha. Podemos ser guiados por elas. Então, vamos iniciar o comentário da lição desta manhã sobre os filhos rebeldes com o primeiro tópico que diz: a disciplina evita a rebeldia. O que é disciplina, irmãos? Quero iniciar com essa pergunta: o que é disciplina? Disciplinar é dar limites e estabelecer parâmetros, limites para os filhos. Não é castigar. Alguns pais confundem a disciplina com o castigo. É preciso mostrar ao filho, desde a sua mais tenra idade,
que ele não pode fazer o que bem entender. O texto bíblico de Provérbios é um alerta para os pais, quando no capítulo 23, versos 13 e 14, ele diz: não deixe de disciplinar seus filhos. E a disciplina aqui fala da instrução, da orientação. E essa instrução, essa orientação que os pais devem exercer sobre os filhos, ela não é somente no falar, no exigir dos filhos, mas é no exemplo que os pais têm de vida para dar para os filhos. A vida dos pais fala mais alto no coração dos filhos do que os seus discursos, os seus sermões. Então nós vemos, inclusive nesse texto de Provérbios 23, versos 13 e 14, que ele vai falar ainda no verso 13, que a vara da disciplina. Então você pode entender que quando a Bíblia fala na vara, ela está falando de meios que você vai usar para ser persuasivo com seu filho, para ele entender e aceitar as consequências da sua desobediência. Então aqui fala da vara da disciplina. Aqui não fala da vara que agride, que tortura, que maltrata o filho, mas que leva ele para o caminho certo. Inclusive no verso 14 desse capítulo de Provérbios diz que se você fizer uso da vara da disciplina, você vai evitar a morte e o fim trágico de seu filho. Quantos filhos tiveram um fim trágico porque não entraram no caminho da obediência de seus pais? A disciplina, amados, é imprescindível à formação moral de nossos filhos. Quando uma criança não recebe limites, certamente ela irá se tornar um adulto inseguro, ansioso e com dificuldades para obedecer. O seu aprendizado inicia-se no seu lar, através do bom exemplo de seus pais, através do amor, mas do pulso firme de seus pais, estabelecendo limites para eles. E o porquê da disciplina? Por que ela se faz necessária? A disciplina, quando administrada com sabedoria, meus amados, faz com que a criança se sinta segura, aceita e amada. Não tenha medo de estabelecer limites, pois esses limites serão a segurança para o desenvolvimento de seus filhos. Amém, queridos? Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, amados, não despreze a disciplina que vem da parte do Senhor. E filhos, não despreze a disciplina que vem da parte de seus pais. Pois assim como o Senhor disciplina quem ama, o pai que ama verdadeiramente vai disciplinar. E disciplinar é orientar, como eu já falei. É educar. É sentar com o filho e conversar com ele. E saber ser justo na sua orientação. Entender o coração do filho. Cada filho tem uma característica. Cada filho tem um temperamento. Cada filho tem uma natureza diferente. Esse é o desafio dos pais, de entenderem a cada um dos seus filhos e saber como tratar com cada um deles. Amém, amados? Os pais devem disciplinar e orientar. Muitos pais estão terceirizando a educação de seus filhos, ou seja, passando essa responsabilidade que é sua para terceiros.
Eles esperam com isso que os avós, as babás, os professores da escola dominical disciplinem seus filhos e os eduquem. Amados, não sejam negligentes quanto à educação de seus filhos. Deus tem colocado isso sob a responsabilidade dos pais. Não terceirize. Talvez essa seja uma das razões para tanta rebeldia. Os pais precisam estar presentes na vida de seus filhos. Não se justifica a correria desenfreada para o trabalho e negligenciar esse momento tão importante que os filhos precisam ter com seus pais. Observe, amados, a disciplina evita a rebeldia. A palavra disciplinar vem do latim discípulos. Você sabia? De onde provém a tão conhecida palavra discípulo? Que imagem, amados, vocês têm quando a palavra discípulo traz à sua mente? Nós lembramos dos 12 fiéis seguidores de Jesus, dedicados a seguir seu caminho e aprender com ele. E eu pergunto nesta manhã, é assim que vemos nossos filhos? Como discípulos? Eu quero trazer uma reflexão para os pais nesse momento. Pais, vocês podem dizer aos seus filhos, olhando em seus olhos, as palavras do apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Você pode olhar para o seu filho e dizer, sede meu imitador, como eu sou de Cristo? Você pode dizer. Se o seu filho verdadeiramente é um discípulo seu, e se você tem usado, não somente da sua posição de pai, mas do seu exemplo, você pode dizer para o seu filho, pode me imitar, porque eu sou também imitador de Cristo. Eu quero aqui trazer uma comparação breve entre a paternidade de Deus e a nossa paternidade como pais, com os filhos que Deus tem confiado em nossas mãos. Deus, primeiramente, Ele se importa com seus filhos. Pais, vocês devem importar-se com seus filhos, não somente nas questões materiais, com o que vestir, com o que comer, ou com o colégio aonde ele vai estudar. Mas você deve se importar com seu filho interiormente, espiritualmente, emocionalmente. Deus socorre os seus filhos. Pais, vocês devem socorrer seus filhos quando em situações de risco. Você tem acompanhado as amizades dos seus filhos nas redes sociais, ou no colégio, ou na vizinhança? Você tem acompanhado de perto as necessidades que seus filhos têm tido? Você tem ouvido o grito dos seus filhos? Às vezes o filho tem um grito dentro de si. Você consegue ouvir o grito do seu filho por socorro? Deus abençoa os seus filhos. Pais, vocês têm abençoado a vida de seus filhos? Aquele costume dos filhos pedirem a bênção dos seus pais já não é mais tão usual como era antes. Mas mesmo assim, pais, vocês chegam nos seus filhos e levantam suas mãos e os abençoam? Você diz, Deus te abençoe, meu filho. Deus seja contigo, meu filho. Você costuma fazer isso? Deus abençoa seus filhos. Nós, como pais, devemos estar sempre abençoando os nossos filhos e não maldizendo, não criticando, não depreciando. Deus respeita seus filhos também. Ele nos deu o livre-arbítrio. Pais, devem respeitar seus filhos, desde a mais tenra idade. E quando eles crescem, eles começam a ter suas opiniões próprias, eles começam a ter uma visão do mundo. Os seus filhos devem participar da vida comum do lar. Você costuma pedir opinião aos seus filhos sobre como se conduzirem melhor dentro de casa? Os seus filhos podem ter uma participação rica. O pai é o cabeça, a mãe é a auxiliadora, mas os filhos
precisam ter uma participação na vida do lar. Deus conhece os seus filhos. Pais, vocês conhecem os seus filhos? Vocês devem conhecer seus filhos. O bom pastor conhece as suas ovelhas e delas ele é conhecido. Precisamos conhecer melhor os nossos filhos. Muitos pais se surpreendem. Muitos pais, às vezes, dependendo da reação dos filhos, se surpreendem com eles, como se não os conhecessem. Vamos conhecer melhor os nossos filhos, vamos nos sentar com eles, vamos trocar ideias com eles, vamos ouvi-los principalmente. Deus perdoa seus filhos. Pais devem perdoar seus filhos. Devem exercer o perdão. Há pais muito rígidos, que não perdoam, ou quando perdoam, ficam relembrando as faltas de seus filhos. Vamos perdoar. Deus disciplina seus filhos. Pais devem disciplinar seus filhos, orientá-los, estabelecer limites. E os filhos precisam disso. Nós vemos filhos que não ouviram seus pais. Foram filhos rebeldes. Na palavra de Deus encontramos alguns casos de filhos que desrespeitaram seus pais. Foram exemplos negativos, mas ficaram registrados para que venhamos a aprender com eles, tanto pais como filhos. Vejamos alguns casos de filhos que não ouviram os conselhos de seus pais, como está na lição de hoje. Foram filhos rebeldes, filhos que não ouviram seus pais. Nós temos o caso de Caim. Caim, no capítulo 4 de Gênesis, foi um filho rebelde. Ele deu curso à sua própria vontade. Nós temos também o caso de Ofni e Finéias, que está na leitura básica da nossa lição, os filhos de Eli, que eram rebeldes. Nós temos também Absalão. Absalão também foi um filho rebelde. E nós vemos no segundo livro de Samuel, capítulo 13, a rebelião de Absalão. Nós vamos observar aqui que em alguns casos houve falhas na parte dos pais, houve falhas, mas os filhos escolheram o caminho da desobediência. E aqui vem um alerta para os filhos: por mais que seus pais venham a falhar, não trilhe o caminho da desobediência. Nós vemos que na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 1 e 2, nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Observe que esse é o quadro dos últimos dias. Meus filhos que aqui nos ouvem, os filhos que aqui nos ouvem, que isso sirva de alerta para você. Não trilhe esse caminho que muitos irão trilhar, e será o quadro dos últimos dias. Filhos desobedientes a pais e mães. E nós vemos que, como consequência dessa rebeldia, nós vemos o fim de Caim, que por sua rebeldia saiu pelo mundo como vagabundo e foragido, marcado por Deus com um sinal vergonhoso. A história de Ofni e Finéias teve um trágico fim. Os dois foram mortos no mesmo dia pelo Senhor. E Absalão trouxe resultados terríveis para o reino, para a sua família e para ele próprio. Rebeldia, amados, é pecado. Toda família possui regras, precisa normas.
mas nem toda família tem regras sadias. Pais, façam uma avaliação. As regras que vocês têm estabelecido em seus lares, elas são sadias? Elas são justas? Elas são coerentes? As regras boas têm 4 características. Elas são deliberadas. Há um acordo mútuo ali. Elas são razoáveis e discutidas com toda a família. Então, amados, a família precisa estabelecer limites. Na minha juventude, a minha mãe estabeleceu algumas regras para os seus filhos. Não chegar depois das 10. Falar isso hoje para os filhos vai parecer até irônico ou, de certa forma, ridículo, mas era uma regra que nós tínhamos que obedecer. E com certeza, não somente essa, mas as demais regras que foram estabelecidas em meu lar, trouxe resultados positivos para mim e para os meus irmãos. E eu quero aqui trazer uma palavra para os filhos. Gary Chapman, ele declarou que honrar é expressar respeito ou estima, é reconhecer a importância de alguém e procurar expressar amor e devoção a essa pessoa. Honrar alguém é atrair atenção para o caráter daquela pessoa. Ele declarou isso no livro A Família que Você Sempre Quis. Honrar o pai e a mãe não é apenas obedecer aquilo que eles pedem, mas é honrá-los na sua presença e na sua ausência. É valorizar os conselhos dos pais. É quando você gosta de uma garota e não já começa a namorá-la, mas vai pedir a opinião da sua mãe, do seu pai, vai levar a garota na sua casa para ver a impressão que seus pais têm dela. Isso é honrar. Honrar os seus pais é expressar o respeito e a estima e valorizar os seus conselhos. Honrar é mais do que obediência. É uma disposição em servir, antes mesmo de receber o mandamento. É uma dedicação generosa. É capacidade de colocar a vida do nosso próximo acima dos nossos interesses. Interessante isso. É a capacidade de colocar a vida do nosso próximo. Vamos trazer isso para relacionamento familiar? É a capacidade de colocar a vida dos nossos pais acima dos nossos interesses. Isso não somente honra os pais, mas alegra o coração de Deus. É o princípio da autoridade. Porque nós vemos hoje tantos se insurgirem com a autoridade. Porque isso está acontecendo primeiramente dentro dos lares. Então, os filhos precisam honrar seus pais. E aqui, queridos, já caminhando para o encerramento desse estudo, o que fazer diante da rebeldia de um filho? Não buscar culpados, primeiramente, e demonstrar um amor incondicional pelo filho. Perdoar. Buscar também o perdão, se os pais falharam, reconhecer a sua falha e chegar para o seu filho e abraçá-lo e dizer: filho, me perdoe. Vamos recomeçar. É interessante que no final do último livro do Velho Testamento, o livro do profeta Malaquias, diz que uma das coisas que Elias, ou Messias, iria trazer era reconciliar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Que o Senhor Deus, nesta manhã, através do Espírito Santo, possa reconciliar os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais.
E eu quero concluir nesta manhã fazendo-lhe uma pergunta, pais. Que legado vocês estão deixando aos seus filhos? Os filhos de hoje serão os pais de amanhã. Que tipo de pais eles serão? Que educação darão aos seus filhos? Essas respostas dependem do tipo de legado que estamos deixando como pais. Estamos construindo o futuro das famílias que virão a partir de nossas famílias. E esse poderá ser um futuro abençoado, se deixarmos um exemplo de conduta e de educação familiar que gere neles o desejo de terem uma família que agrade ao Senhor. Não perca mais tempo e comece a quebrar as barreiras da indiferença. Ande em amor para conquistar a sua família, conquistar os seus pais, conquistar os seus filhos. Seja corajoso, dê o primeiro passo e o Espírito Santo lhe ajudará. Nossa família é o nosso primeiro amor, é a nossa herança. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós gostaríamos de louvar a Deus por essa oportunidade. Eu queria dar oportunidade para os irmãos de manifestarem aqui seus dilemas, suas questões. Poderemos estar registrando a sua pergunta e oportunamente trazendo uma resposta, mas nos colocamos à disposição dos irmãos para que vocês sejam ajudados, que possamos olhar para os nossos lares e vermos pais compromissados com Deus, com a sua palavra e compromissados com seus filhos. Amém. Aproveite essa oportunidade para juntos, como discípulo e discipulador, vocês serem abençoados como família. Que o relacionamento entre os pais e os filhos seja abençoado por Deus. Que haja oportunidade, meus amados irmãos, de reconciliação, de perdão. Quantos filhos não estão mais vivendo com seus pais? Já casaram, mas a honra continua, o respeito continua. Mas quantos relacionamentos estão distantes, estão esfriados, por conta da conduta ou do pai ou do filho? Mas Deus quer nos abençoar. Deus quer manifestar através da sua palavra a orientação para nós. Então, receba nessa manhã essa palavra. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Eu gostaria que, no encerramento dessa live, eu gostaria que os irmãos pudessem, se você agora não está ao lado do seu filho ou ao lado do seu pai, que você pudesse reproduzir novamente essa live. Ela vai ficar aqui no portal AD Mensageiros de Cristo, para que vocês em um momento mais oportuno possam assistir juntos e entenderem as questões que precisam ser tratadas, né? Estou aqui recebendo a informação de que um dos nossos ouvintes e que estão assistindo a transmissão está aniversariando neste dia 31 de maio. É a nossa querida irmã Lidiane Berlanda. Irmã Lidiane, que Deus te abençoe, que Deus cubra a sua vida com bênçãos, com a sua presença, que os propósitos de Deus continuem se realizando sobre sua vida e sobre a vida de sua família. Você é uma pessoa muito especial para a nossa igreja, para o nosso ministério. Deus te abençoe ricamente, amada irmã Lidiane. Amados irmãos, Deus abençoe a todos
Eu não recebi nenhuma pergunta aqui dos irmãos. Nós ainda temos uns 5 minutos para podermos encerrar. Mas foi um prazer ter estado aqui com vocês. Em nome de Jesus, vamos aprender com aquilo que a palavra de Deus tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, quero orar com vocês agora, agradecendo ao nosso Deus e pedindo as suas bênçãos sobre nós. Você pode louvar a Deus nessa manhã pela sua família. Você pode louvar a Deus nessa manhã pelos seus filhos, pelos seus pais. Você pode fazer isso. A família é bênção de Deus para a nossa vida. Eu posso louvar a Deus que o maior bem que Deus me concedeu foi a minha família. Foi a minha abençoada companheira ao longo de todos esses anos. Foram as minhas filhas que Deus me concedeu, e agora meus genros, e agora meus netos. Mas eu quero dizer para você que é muito bom quando podemos estar em família, que não haja nenhum impedimento. E eu quero colocar isso nessa oração final aqui, para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Queremos dizer para os irmãos que nesta noite, às 19 horas, nós vamos estar participando do grande culto liderado pela União Feminina. Vai ser bênção dos céus, virá uma preletora para ministrar a palavra de Deus, vai ser bênção. Participem. Se você ainda não se inscreveu para estar no culto da noite, acredito que ainda possa haver alguma vaga. E aqueles que não puderem estar, se ligue no portal da igreja AD Mensageiros de Cristo, porque será transmitido pela nossa competente equipe que nós temos de mídia. Os nossos músicos estarão lá e será a bênção dos céus. E o nosso Papai do Céu estará presente conosco, recebendo todo o louvor e toda a adoração. Vamos orar agora nesse momento. Feche seus olhos. Se você puder pegar agora na mão do seu filho, na mão do seu pai, pegue agora e oremos a Deus. Senhor da glória, nesta manhã, Senhor, temos recebido a Tua palavra e queremos Te louvar, Senhor Deus, pela oportunidade que temos, ó Deus, de nos reconciliar, nos consertarmos, ó Deus, porque a Tua palavra nos orienta em todas as coisas. E eu quero Te pedir, Senhor, a Tua bênção sobre o relacionamento desse pai com esse filho. Peço a Tua bênção sobre essa família, Senhor Deus, para que a unidade dessa família não seja quebrada, Senhor. Que haja perdão e que haja honra aos pais. Que haja, Senhor Deus, no coração dos pais, ó Deus, o amor, ó Deus, e o compromisso, Senhor, de zelarem pelos seus filhos como discípulos, como ovelhas que Tu tens colocado diante deles. Ó Pai Celestial, eu Te peço em nome de Jesus, venha promover o perdão, Senhor, na vida de cada pai, de cada filho. E que possamos, ó Deus, aprender com a Tua palavra, Senhor Deus, para que os nossos filhos cresçam, ó Deus, não somente em estatura, não somente, ó Deus, no seu psicológico, no seu mental, mas cresçam também no seu espiritual, que cresçam no seu relacionamento, Senhor, que possam ser, Senhor Deus, valorizados, que os pais sejam valorizados, ó Deus, como Tu deseja que eles sejam, que os filhos sejam valorizados, ó Deus, porque eles são herança do Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor, são como joias preciosas em nossas mãos. Ó Deus, e o bom desejo do nosso coração é que nenhum filho se perca, Senhor. Nenhum filho venha se perder, ó Deus, neste mundo, Senhor.
Aleluia! E pedimos a Deus, em nome de Jesus, que cada família seja como um farol para iluminar esse mundo em trevas, ó Pai. Que a tua igreja, Senhor Deus, ela possa, ao cumprir a tua palavra, Senhor Deus, ser um espelho para esse mundo, tomado pela rebeldia, pela falta de amor, pela falta de compromisso, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Lembra, isso aqui estamos tendo problema para reproduzir esse vídeo. Você tem que estar aqui, filho.